Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade, as informações do Brasil, do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você nos assiste e desde já, gratidão por comentar, opinar e participar ainda do chat ao vivo. Mais uma vez, observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Obrigado também pelo seu like, o seu compartilhamento e vamos agora às notícias desta edição. Nas últimas semanas, 3 institutos, Paraná Pesquisas, Poder Data e Datafolha, mostraram o aumento da popularidade do presidente, com fortalecimento da aprovação no Nordeste. O presidente Bolsonaro tem compromisso em fortalecer os laços com a região Nordeste do Brasil, desde sua campanha presidencial, quando prometeu que o Nordeste seria prioridade em sua gestão e que a região não seria esquecida por ele. E agora, com a popularidade em alta, o presidente Bolsonaro voltou ao Nordeste, onde foi recebido por uma multidão em Aracaju, capital do Sergipe, onde inaugurou uma usina termoelétrica no município de Barra dos Coqueiros, na região metropolitana da capital Aracaju. Um grande número de apoiadores se reuniu na parte externa do aeroporto de Aracaju para receber o presidente. O carinho recíproco entre Bolsonaro e a população foi emocionante, com uma calorosa recepção, que tem sido inclusive comum nas viagens do presidente. Os simpatizantes chegaram no local por volta das 8h30 da manhã, onde aguardavam a chegada do presidente, chamado pela multidão de Capitão e Mito. Bolsonaro então chegou, cumprimentou vários eleitores brasileiros do coração verde e amarelo e conversou com eles.
E depois da bela recepção, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a inauguração da usina termoelétrica Porto de Sergipe, em Barra dos Coqueiros, que converte gás natural em energia elétrica. A unidade, implantada pelas Centrais Elétricas de Sergipe, tem capacidade para atender a 16 milhões de pessoas. As termoelétricas a gás natural são soluções mais eficientes e menos poluentes, gente, em comparação com o diesel e o carvão, já que reduzem a emissão de gases em até 90%. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também presente na cerimônia da inauguração, Porto de Sergipe é a maior termoelétrica desse modelo da América Latina. O aumento da participação do gás natural na matriz energética brasileira é um dos objetivos contidos nas políticas públicas do governo Bolsonaro. E a iniciativa privada tem sido a grande aliada nossa nessas questões, principalmente com os recursos vindo de fora. Se trouxer o Tarcísio para cá, não o chame para passear na praia, senão ele vai acabar asfaltando a tua praia aqui em Sergipe. Tá? Temos feito o possível para, com menos, fazer muito mais. Como o Bento bem disse agora há pouco aqui, né, a energia de Roraima, que vinha lá de Guri, agora não vem mais, são de termoelétricas, né? A óleo, elas são 4 vezes mais caras a gerada aqui agora por essa termoelétrica a gás. Ou seja, o Brasil tem tudo. Prezado Silas, o terceiro estado do Amazonas tem muito gás também. Tem muito gás também, em especial de Urucu. E nós estamos também trabalhando nesse sentido. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. E o nosso entendimento, o meu com o presidente da Câmara, do Senado e seus parlamentares, o nosso relacionamento com os governadores é que nos traz, mais do que a esperança, a certeza de que todo o nosso potencial pode vir a ser explorado para o bem do nosso povo maravilhoso, que é o povo brasileiro. Assim sendo, prezados sergipanos, meu muito obrigado a todos vocês, aos que votaram e aos que não votaram em mim, porque, né, nós juntos podemos sim fazer a diferença. E isso que está acontecendo comigo em Sergipe, desde o aeroporto até aqui, graças a Deus, vem acontecendo em todos os locais do Brasil. Nós somos os seus soldados. Nós devemos lealdade absoluta ao povo brasileiro. E pode ter certeza que nós cumpriremos a nossa missão. Estou muito feliz de estar aqui e muitíssimo bem acompanhado desses parlamentares. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Sergipe acima de todos e que Deus abençoe o nosso Brasil. O Ministério da Educação informou que vai disponibilizar acesso à internet para alunos de universidades e de institutos federais em situação de vulnerabilidade social para que possam acompanhar as aulas durante o período de isolamento social adotado para evitar a disseminação do novo coronavírus. A princípio, serão beneficiados 400 mil alunos com renda familiar inferior a meio salário mínimo. Mas a ideia é que esse número chegue a 900 mil alunos cuja renda familiar seja de até um salário mínimo e meio. De acordo com o MEC, a expectativa é de que o benefício abranja 797 municípios com unidades de instituições federais de ensino superior e instituições federais, institutos federais, aliás. Aos 400 mil alunos com renda familiar de até meio salário mínimo serão disponibilizados bônus de dados móveis que serão gerenciados pela instituição de ensino. Eles terão validade de 90 dias e os créditos serão de 10 gigabytes a até 40 gigabytes. Há também a possibilidade de fornecimento de pacotes de dados móveis por meio de chips pré-pagos, que terão validade de 30 dias e créditos de dados que variam de 5 GB a 40 GB. Está aí, aparentemente, uma ideia prática que pode contribuir muito. Agora, é importante salientar que o esforço principal na educação pessoal não é do governo, não deve ser do governo, é de cada estudante brasileiro. Compromisso como seu futuro. Cada um precisa dar o seu melhor e, nisso, utilizar da forma adequada essa facilidade disponibilizada pelo Ministério da Educação.
e a melhor forma é utilizá-la de fato para o conhecimento e não para outros fins. O governo Bolsonaro conta com um integrante que tem um histórico de trabalho em prol do conhecimento, do saber, e a cada dia ganha mais reconhecimento o trabalho desse dedicado e ilustre professor, o paranaense Carlos Nadalim, secretário de Alfabetização do Ministério da Educação. Nossa reportagem em Brasília teve uma feliz conversa exclusiva com Nadalim e um dos temas mais importantes do governo, sobretudo para com o compromisso do presidente Jair Bolsonaro em bem educar, sem doutrinar ideologicamente nossos filhos. E na última semana, o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou que convidou Carlos Nadalim, secretário da Alfabetização, para permanecer no MEC. E hoje nós viemos ao Ministério conversar com o secretário a respeito do trabalho dele, que vem sendo desenvolvido desde o início do governo Bolsonaro. Este governo entende que a alfabetização merece destaque. É por isso que este governo eleva a alfabetização ao status de secretaria, dando uma atenção, à alfabetização, já que primeiro as crianças precisam aprender a ler para depois ler para aprender. Isso parece algo simples, mas infelizmente no Brasil, 55% das crianças do fim do terceiro ano do ensino fundamental têm conhecimento insuficiente em leitura. Ou seja, nossas crianças não estão aprendendo a ler da forma que é adequada. Nadalim é formado em Direito e mestre em Educação. Após o lançamento da secretaria, foi apresentada à sociedade a Política Nacional de Alfabetização, também conhecida como PNA. Nós estamos aqui desenhando políticas públicas, programas, sempre levando em consideração as evidências científicas, ok? Então, a secretaria não leva em consideração achismos. A partir da PNA, alguns programas foram criados. O primeiro deles, o Conta Pra Mim, que tem como primeiro objetivo, segundo o secretário, a sensibilização das famílias para a prática de literacia familiar. Crianças que, aos 2 anos, se beneficiam da prática da leitura dialogada, da leitura em voz alta feita pelos adultos, aos 4, atingem níveis de desenvolvimento linguístico mais elevados do que as outras e aos 6 aprendem a ler com mais facilidade. Outro programa de sucesso da pasta é o Tempo de Aprender, que tem mais de 250 mil inscritos e quase 3 milhões de acessos. O foco do programa é o treinamento de professores do fim do último ano da pré-escola e dos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Porém, essa versão online do curso está disponível para qualquer cidadão. O curso está disponível no site do MEC. E o vídeo do youtuber brasileiro Felipe Neto no New York Times criticando o Bolsonaro lá fora e fazendo campanha contra o presidente e candidato à reeleição nos Estados Unidos, Donald Trump, além de não ter o objetivo esperado em relação a Bolsonaro, já que o presidente brasileiro avança em popularidade, também não fez efeito contra Donald Trump. Depois de alguns institutos apontarem a dianteira do principal adversário de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos neste ano, uma pesquisa encomendada pela CNN americana mostrou que Donald Trump diminuiu em 10 pontos percentuais a diferença que o separa do democrata Joe Biden, em comparação com a última pesquisa realizada pela emissora em junho. A pesquisa apontou empate técnico com Joe Biden com 50% e Donald Trump 46%. Como nos Estados Unidos o que realmente importa são as votações por estados que elegem os delegados que farão a escolha então do presidente, nos estados decisivos, a CNN mostrou uma diferença ainda menor de apenas 1 ponto percentual entre os dois candidatos. Neste recorte, Biden aparece com 49% e Trump com 48%. A aprovação do trabalho do presidente Trump, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro, também melhorou de junho para agosto. Em junho, 57% reprovavam o desempenho de Trump, enquanto 38% aprovavam. Na pesquisa de agosto, a desaprovação ao presidente Trump caiu para 54% e a aprovação subiu para 42%.
Bem, gente, essa eleição nos Estados Unidos é vista como um divisor de águas nessa luta entre a direita e a esquerda no mundo. Está no mesmo patamar aí das discussões da questão da pandemia, sua origem, quem lança a primeira vacina eficaz, entre outros assuntos. Tudo porque estamos no exato momento onde o mundo pode estar trocando de polos. Pode apenas. Temos a potência mundial, um poder descomunal em armamento, tecnologia, exército, liderança, dinheiro, enfim. Os Estados Unidos liderando o mundo ao longo de muitas décadas já, liderança que ultrapassa gerações. Esse é o polo da liderança. E logo atrás, o outro polo do segundo lugar, vem furiosa a China, disposta a jogar os norte-americanos para esse outro polo, o segundo lugar no mundo, custe o que custar. Em muitos setores, essa inversão de polos já aconteceu, mas ainda os Estados Unidos mantêm a dianteira. E os chineses sabem que a luta de poder fica muito mais difícil com Donald Trump no comando dos Estados Unidos. Não que a esquerda americana possa ajudar a China, é que Trump dificulta para a China. E a vitória de Trump traz força para Bolsonaro, por exemplo. E pode definir o Brasil em um patamar diferenciado de tratamento pelos Estados Unidos. Mas, é claro, não pode perder também a parceria comercial com o gigante asiático. Onde isso vai nos levar, só o futuro dirá. Mas é certo que estamos surfando a maior onda de mudanças geopolíticas desde a Segunda Guerra Mundial. Algo em termos de alterações no mundo e nas nossas vidas só comparável com o advento da era da internet. É crucial que o Brasil possa fazer bom proveito das oportunidades que tais mudanças trazem. E, claro, Trump vencendo nos Estados Unidos é importante para o governo Bolsonaro e, consequentemente, para o nosso Brasil. E neste mundo em mudança, o Brasil precisa fazer o que não fez direito nas últimas décadas e fortalecer um dos mais importantes econômicos e clássicos dos transportes, o ferroviário. E é esse o objetivo do governo Bolsonaro: dobrar a participação do trem no transporte pelo Brasil nos próximos 10 anos. O governo federal quer investir na malha ferroviária nacional para que ela se torne uma alternativa com potencial de escoamento para a produção. Inicialmente, 3 novas ferrovias receberão investimento de 14 bilhões de reais. São elas: a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará Caetité a Ilhéus, na Bahia, a Ferrovia Ferrogrão, que ligará o Centro-Oeste ao estado do Pará, e a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que interligará a Ferrovia Norte-Sul. O objetivo é duplicar o modo ferroviário de 15% para 30% da matriz de transporte brasileira em 10 anos, o que deve reduzir custos e melhorar a eficiência logística do agronegócio, que hoje depende do modal rodoviário. Está aí mais uma iniciativa do governo federal na questão transportes. Além das rodovias que estão sendo entregues pelo Ministério da Infraestrutura, recentemente o governo federal mandou para o Congresso Nacional o projeto de lei da cabotagem, que é mais uma alternativa. E essas alternativas devem melhorar a eficiência e o custo do transporte brasileiro. De Brasília, André Luiza Matias. E a alta aprovação do presidente Jair Bolsonaro dando muito o que falar, gente. E, por mal entendido ou não, um jornalista de uma grande emissora e conhecida emissora, ao comentar o que sua colega explanou sobre quem tem feito a diferença no fortalecimento da imagem do governo Bolsonaro junto ao povo, ele disse que se fosse fazer uma manchete sobre isso, diria: é o pobre estúpido. É o pobre estúpido. É o pobre estúpido. Essa palavra, essa frase foi mal entendida, mal interpretada ou maldita? É isso que fez mudar o pensamento. Essa matéria é complicado, tem que fazer mais devagar. De novo, estou dando. E a alta aprovação do governo...
E a alta aprovação do presidente Jair Bolsonaro dando muito o que falar. E por mal entendido ou não, um jornalista de uma grande emissora e conhecida emissora, ao comentar o que sua colega explanou sobre quem tem feito a diferença no fortalecimento da imagem do governo, ou o que tem feito a diferença no fortalecimento da imagem do governo Bolsonaro junto ao povo, ela disse que se fosse... Me dirigi mal esta. De novo. Passou um mosquito também incomodando. E a alta aprovação do presidente Jair Bolsonaro dando muito o que falar. E por mal entendido ou não, um jornalista de uma grande emissora, e conhecida emissora, aliás, ao comentar o que sua colega explanou sobre quem tem feito a diferença no fortalecimento da imagem do governo Bolsonaro, ele disse o seguinte, depois da colega explanar, dar a sua versão, trazer dados. Esse jornalista disse que se fosse fazer uma manchete sobre isso, diria: é o pobre estúpido. É isso que fez mudar o pêndulo. E isso, gente, acabou correndo a internet. A expressão dita pelo tal não foi proferida apenas uma vez durante a conversa, inclusive. Próximo do final do comentário, o jornalista voltou a repetir a expressão, só que dessa vez sem a entonação, que até chegou a ser usada como defesa, alegando que tentou separar as palavras pobre e estúpido da primeira vez, com uma vírgula por ali. Pois bem, tem um serviço até que tenta desfazer fake news, boatos, enfim, mal entendidos. Encontrei uma explicação por ali. A explicação dada é a seguinte: o desfazedor de boatos diz que, na verdade, quando ele diz é o pobre, teria então uma vírgula. E aí segue estúpido. É o pobre seria a resposta e estúpido seria para quem estivesse recebendo a resposta, pois talvez não tivesse entendido direito. E tudo virou uma comédia só. Mas tudo bem, se a ideia não foi dizer é o pobre estúpido, mas sim é o pobre estúpido. Então, o estúpido somos nós, eu, que não entendemos direito, enfim. Ou será que no fim tudo é a mesma coisa, hein? É difícil de compreender, mas deixa pra lá. A verdade é que a torcida do contra está indignada com o apoio dos brasileiros ao presidente Jair Bolsonaro. E depois que mais uma vez o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta andou criticando o presidente Jair Bolsonaro a respeito da pandemia, a deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, que de aliada tem mantido agora atualmente um papel de política independente, saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro e mandou uma direta ao ex-ministro da Saúde. Com todo respeito ao ex-ministro Mandetta, hoje todos os médicos que estão no fronte já sabem que medicar no início dos sintomas salva vidas. E ele insiste no discurso inicial e ainda quer atribuir as mais de 100 mil mortes a Bolsonaro, questionou Janaína Pascoal. Se Janaína já entendeu que se tivessem ouvido o presidente Bolsonaro desde o início, tudo então poderia ser diferente, certamente é algo que está se tornando cada vez mais claro para toda a população. E depois, gente, estúpidos somos nós. Quem não entende, afinal de contas, os fatos? Quantas vezes, hein? Foi dito nas famosas entrevistas coletivas: só vá ao hospital quando tiver falta de ar. E a coisa foi se arrastando, debate, burocracia, imprensa batendo contra, e só agora, há poucos dias, que estamos vendo de fato os protocolos que salvam vidas sendo adotados por municípios Brasil afora e, o mais importante, com resultados positivos. De tal forma que o jornalista Alexandre Garcia questionou agora quantas vidas a campanha contra a cloroquina levou. Você ainda tem o seu pai? Vou começar de novo, sim. Reflexão. Você ainda tem o seu pai? Bem, Susan Arnett Hildson conta o seguinte: em todos os verões dos anos 1960, minhas duas irmãs e eu pegávamos o ônibus para ir do Arizona até Arkansas, ficar com o papai, veterano ele da Segunda Guerra. O papai tinha muitos problemas de saúde e qualquer um deles seria capaz de fazer uma pessoa perder o senso de humor, mas não papai.
Tenho memórias vívidas de papai nos acordando de manhã. Como havia perdido as pernas, ele andava pela casa numa cadeira de rodas, gritando: "Upa, upa, upa, levantem-se e venham aproveitar este lindo dia." Se nós não levantássemos imediatamente, ele repetia sua música em cadência, batendo palmas. Isso não era um teatro que fazia para nós. Cada dia era para ele realmente um lindo dia. Mas voltando aos anos 1960, é bom lembrar que naquela época não havia lugares para os deficientes estacionarem, nem rampas de acesso, nem nada que facilitasse a vida, cadeiras de rodas facilitadoras como hoje. Então, cada ida ao mercado era uma tarefa difícil. Papai não queria a ajuda de ninguém. Ele se movimentava devagar, mais seguro, assobiando o tempo todo. Como adolescente, eu sentia vergonha. Mas se papai percebia, nada dizia. Uma vez numa loja, ele nos encontrou na seção de maquiagem e resolveu olhar os produtos conosco. Apanhou um estojo de pé e começou a ler a etiqueta em voz alta. "Deixe sua pele macia como seda, da cabeça aos pés." Bem, isso deixa metade de mim de fora, ele disse, rindo. Nós acabamos rindo também. Ele tinha um talento para encontrar humor em tudo o que fazia. Aqueles verões sempre acabavam cedo demais. Ele nos levava de carro ao Arizona todos os anos. Quando lhe perguntavam no posto de controle na fronteira entre o Novo México e o Arizona se estava trazendo frutas ou vegetais, ele respondia: "Oh, apenas 3 chuchuzinhos." Já faz muito tempo que papai se foi, mas ficaram as lições que ele nos ensinou. Você só será deficiente se permitir isso. Sei agora, tarde demais, que qualquer dos seus chuchuzinhos teria orgulho de andar ao seu lado assobiando e ficaria feliz em acordar ao som de sua voz, levantar e apreciar um daqueles lindos dias. Seu pai ainda está ao seu lado? Ou você sente saudade de momentos maravilhosos do passado que já se foram e não voltam mais? Pense nisso. Gratidão a Deus por todos esses momentos. E gratidão pela sua atenção e o convite para conhecer e fazer a sua inscrição acionando o sino de notificações no nosso novo canal JB News, vídeos exclusivos com o presidente Jair Bolsonaro. Que Deus abençoe você e a sua família.